Paz e graça, queridos, amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nos conectando com o Instagram também, para agradar a todos e o nome do Senhor ser glorificado. Queridos, o que Deus falou para Moisés, falou para Moisés. Você vai ver muita expressão, Deus falou para Moisés dizendo, é uma contundência, não chega a ser uma redundância, mas Deus faz questão de dizer que ele fala para Moisés dizendo, tamanha a importância de Moisés como servo de Deus. Então nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 6, versículo 10, que fala o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da tua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso dos lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Queridos, a primeira coisa que nós podemos observar é que quem falou foi Deus. Deus não perguntou a Moisés, Deus não perguntou a Moisés se Faraó ia ouvir ou deixar de ouvir. Se Faraó ele ia gostar ou deixar de gostar. Deus mandou Moisés falar para Faraó. Claro que Faraó era um sujeito terrível, sem piedade, bruto, cruel, mas só que Deus mandou e acabou. E quando Deus manda, queridos, Deus garante. O segundo aspecto, queridos, são 3 desculpas de Moisés, E Deus fala o seguinte, fala Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel. E Deus fala o seguinte, dá uma ordem, Deus dá um decreto, Deus já dá uma coisa específica, porque Deus é um Deus de detalhes, Deus trabalha com as coisas certas, da maneira certa. E Deus fala, olha Faraó, Moisés diga a Faraó, você não vai falar com o Faraó para ele fazer grandes banquetes para o povo de Israel. Você não vai falar para Faraó para ele dar um cavalo a cada morador de Israel. Você não vai falar para Faraó, até mesmo para Faraó cultuar com o povo de Israel. A ordem era, deixe o povo sair, deixe meu povo sair. E Deus deu a ordem ao Faraó, através de Moisés. Aí Moisés ele apresenta 3 desculpas. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Moisés falou, Senhor, se o povo da minha casa, se o povo que eu conheço não tem dado ouvido, que dirás a Faraó, Senhor? Como Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso dos lábios. Aí deu a terceira desculpa. Meu povo não me ouve, Faraó não vai me ouvir e eu não sei falar bem. Ele deu 3 desculpas para Deus. E Deus aí falou, todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu os mandamentos para os filhos de Israel, para Faraó. Deus mandamento para os filhos de Israel, tudo bem, se o problema é Israel, eles não vão ouvir, mas vai passar de me ouvir. Porque nós somos mensageiros de Deus, algo que chama a atenção aqui, de certa forma, e não foi, Moisés não tinha razão, mas a gente poderia entender o lado dele, porque se ele não tinha a prerrogativa diante dos filhos de Israel, que dirá se Faraó? Mas ele tinha que entender que Deus que mandou ele falar. Queridos, quando Deus é o princípio de tudo, as coisas acontecem. Quando Deus manda falar, nós devemos falar. Como Deus manda a gente fazer, nós devemos fazer. Se Deus mandou calar, cale. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você recuar, recue. Se Deus mandou você fazer, faça.
mas com tudo que seja para a glória de Deus. Então Deus mandou mandamentos, Deus deu lei, diretrizes, Deus deu ordem, estatutos para o povo de Israel e para também Faraó. Porque a questão, queridos, não é que o Faraó ia deixar de ouvir ou ouvir, se Israel ia ouvir ou deixar de ouvir. A questão é que Deus estava falando e Moisés, a princípio, tinha que escutar a voz de Deus. Moisés, a princípio, tinha que escutar a voz de Deus. E como ele fez, né? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão deu os mandamentos para os filhos de Israel. Perceba bem, os filhos de Israel, depois para Faraó, né? Rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. O propósito de Deus, qual era o propósito de Deus? Tirar Israel da terra do Egito. Tirar Israel das mãos de Faraó. Tirar Israel da tirania de Faraó. E Deus, ele falou com Moisés, né? E Moisés falou, tudo bem, Senhor, vou fazer. E assim aconteceu, né? Como foi para vocês. Faraó realmente, ele endureceu o coração. E aí como começou o show de Deus, né? E como começou o show de Deus, aí Moisés viu realmente, né, o seu propósito. Porque a questão, queridos, não é o que você vai falar, o que você vai dizer. A questão é quem mandou você falar. Quem mandou você dizer? Se você tem um propósito diante de Deus, o importante é você obedecer o seu propósito. Não é você ouvir a voz do inimigo, ou até mesmo ouvir uma voz que seja uma voz da sua própria pessoa, né? Ou de outras pessoas, mas que Deus não esteja no negócio. Ouça a voz de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso escutar a voz de Deus. Foi Deus que mandou, vamos para cima. E Deus foi para cima, e Deus falou literalmente para Moisés, né? Moisés, quer dizer, é um homem, como eu coloquei, é um homem que Deus, o único homem na Bíblia que Deus se revelou pessoalmente, de forma pessoal, de forma persona, individual, né? Outras pessoas, Deus, ele veio de uma forma mais contundente também, mas um homem na Bíblia que Deus veio ali de forma, de ficar explícito, né? Também tem o caso de Jacó, que alguns estudiosos falam que foi o próprio Deus, outros falam que foi anjos, né? Que foi um anjo de uma alta hierarquia, outro diz que Jacó brigou com Deus e prevaleceu. Ali fala sobre, alguns estudiosos falam que na raiz do hebraico foi o próprio Deus. Mas de verdade, que eu posso dizer assim, porque Moisés pediu para ver Deus, né? Moisés pediu para ver a glória de Deus. E em Êxodo capítulo 33, você vai ver que Deus, ele se revela para Moisés. Deus se revela para Moisés, porque Moisés, ele pede para que isso aconteça, né? E disse mais o Senhor a Moisés, 18:23, diz o seguinte: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória, rogo-te, peço-te, clamo que mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu quiser compadecer. E disse mais, não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei na fenda da penha, te cobrirei com a minha mão até que haja passado. Então, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Ou seja, Deus foi pessoalmente, né, ver Moisés, ter esse contato, esse network, essa comunhão com Moisés. Pessoalmente, não foi questão de mandar anjo, nem teofonia, nada disso, foi pessoalmente. No caso de Jacó, subtende-se que foi uma representação divina. É claro que foi uma representação divina, alguns dizem que foi um anjo, outros dizem que foi o próprio Deus, mas ao certo a gente não sabe. Mas aqui está explícito biblicamente que foi Moisés. Deus explicitamente veio visitar Moisés. E Deus gostava de Moisés, querido, pelo seguinte fato: você vê que Moisés, ele é um homem que ele tinha algumas ponderações de si mesmo.
e aonde ele se colocava como uma pessoa que não tinha capacidade. Alguém já dizia, quando nós nos sentimos capazes, aí que nós somos capazes. Quando nós nos sentimos a ponto de fazer, aí que nós, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o cidadão diz eu posso, eu faço, eu sei, ele está na autossuficiência, e Deus não gosta de autossuficiência. Deus não tolera, né, autossuficiência. Deus quer que o homem dependa de si mesmo. Embora essa dependência você pode ser de uma forma global, né, mas que você dependa dele. Ou de forma específica, mas que você dependa dele. Que você chame o seu senhorio, né, para a sua vida. Que Deus não é Deus legalista. Deus não é legalista. Muitas pessoas têm Deus como legalista, mas Deus não é legalista. Deus é um Deus equilibrado. Deus é um Deus sensato, né? E Deus é um Deus que ele faz algo de forma sensata. E Deus falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, você vai fazer essa grande obra e você vai deixar falar com o Faraó, você vai falar com os filhos de Israel, e daí você vê o desenrolar, né? Moisés teve uma grande vitória, né, contra o Faraó, contra todos aqueles exércitos malignos, porque não se levantou contra Deus, contra Moisés, estava se levantando contra Deus, queridos. A Bíblia fala que a horrenda coisa cai na mão de Deus vivo. E a Bíblia fala o seguinte, que você pode tocar em tudo, até na santidade de Deus, mas na autoridade de Deus você não toca, né? Toda vez que alguém, isso é tema de estudo, queridos. Toda vez que Deus, alguém tocou na autoridade de Deus, pagou o preço, né? Deus ele permite. Não, como eu falo permitir, queridos, por exemplo, é o caso da profanação e do sacrilégio. Muitas pessoas que cometem profanação e sacrilégios, elas não sabem o que estão fazendo, porque elas estão atingindo a santidade de Deus. Agora perceba que quando um homem atinge a autoridade de Deus, ele paga o preço imediatamente, porque Deus ele não tolera quem mexa na sua autoridade. Não, autoridade não. Então você vai ver, por exemplo, foi o caso de Bildade, Sofá e Elifaz, foi o caso de os amigos de Jó, também Eliú, né? Ou seja, todo mundo que procedeu de forma incoerente, Deus chamou e teve que falar e explicar as coisas de forma correta. E teve muitos deles, né, como Tobias, Sambalate e Gesem, que pagaram o preço porque tocaram na santidade de Deus, né, na autoridade de Deus. Então, queridos, nós vivemos o que? Nesse presente século, né? Nós temos hoje um grupo de pessoas que estão no presente século. Hoje você vê, por exemplo, naquela época Jesus estava com no seguinte cenário, com os zelotes, saduceus, herodianos. Os zelotes eram judeus, né, que eram judeus zelosos, nacionalistas. Alguns dizem que Barrabás e o próprio Judas eram dessa linha, né, que queria a dependência de Israel, que queria que Israel fosse dono de si mesmo. Os saduceus, aqueles que defendiam uma escala de social econômica, né? Dentre essa escala e na questão filosófica, eles defendiam a questão da ressurreição. Os herodianos eram um grupo a favor de Herodes, né? E tanto como judeus, né? Como também alguns romanos, né? Claro que os romanos em peso. Mas é o que nós vimos no presente século, né? Porque, queridos, quando Jesus estava aqui no mundo, as coisas aconteciam, não deixou de acontecer, não. As coisas aconteciam, por quê? Porque tinha que acontecer, né? Pois é, pastor, mas Jesus estava no mundo, pois é, mas as coisas aconteciam. Jesus não estava, não tinha, assim, essa questão de resolver todos os problemas do mundo, curar todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo foram salvas. Pelo contrário, Jesus foi condenado inocentemente. Por quê? Porque uma coisa que Deus deu ao homem, queridos, foi o livre-arbítrio. É como alguém diz que Jesus, ele como homem, ele foi filho de Deus, como, como homem, ele foi o filho de Deus, né? Mas como Deus, ele ressuscitou e é o Deus também, né? E Jesus ele morreu como sacrifício vicário na cruz do Calvário.
Como homem, ele foi pai de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é fonte da vida. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão da vida. Ou seja, Jesus ele veio como um cordeiro, veio como um cordeiro pascual que foi imolado, né? Para que pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, queridos, ele foi resgatado na cruz do Calvário. O nosso pecado foi resgatado pelo sangue de Jesus. Por isso que nós não é meritocracia, não é se você ora muito, não é se você lê a Bíblia muito, né? Não é isso. Isso você faz para se santificar. Mas a sua salvação de imediato, né, já foi paga. Você já a sua salvação, ninguém tira a sua salvação. A não ser que seja você mesmo. A não ser que o cédulo de pecado venha anular, né, o selo do Espírito Santo. Né? Mas caso contrário, você vai ser uma pessoa a qual está selada, né, para a salvação pela graça de Deus, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora, claro que a alma que pecar, essa morrerá, e os nossos pecados faz separação entre nós e nosso Deus. Os nossos pecados faz separação entre nós e nosso Deus, mas a confissão dos nossos pecados nos aproxima de Deus, arrependimento, metanoia, nos aproxima de Deus. Por isso nós devemos ter arrependimento e metanoia, o que é o que o presente século precisa estudar matéria, né? Precisa entender, né? Hoje em dia nós temos doutores, com fala secular. E nós temos esse cenário, queridos. Nós temos esse cenário, um cenário onde hoje nós temos os zelotes. Os zelotes eram aquelas pessoas que agiam pela sua própria justiça própria, agiam no seu próprio eu, agiam no seu próprio nome, né? Eram pessoas que agiam de uma forma nacionalistas, né? Você vai ver Barrabás, a causa de Barrabás era uma causa social. Alguns teólogos eruditos dizem que Barrabás ele era um líder mais político do que um marginal, né? E só que era um líder político, né, sanguinário, e queria resolver as coisas, as questões de Israel contra Roma na própria força, na força da espada. E de igual modo, né, os saduceus, os herodianos, também um grupo que era a favor de Herodes, o saduceu, aquele grupo de um alto escalão social. Então nós temos aqui praticamente esses mesmos grupos no dia de hoje. Né? Tem aqueles que querem resolver as coisas na forma naturalmente, natoramente, né, na força do braço. Né? A Bíblia fala que nem por força, nem por violência, mas no espírito, no poder, né? Então, as coisas de Deus a gente não resolve na força do braço, no muque, não. As coisas de Deus se resolvem espiritualmente. Né? As pessoas do mundo vão resolver. As minhas coisas resolvem. Um diz que é na bala, outro diz que é no dinheiro, outro diz que é isso, outro aquilo. Mas o homem de Deus resolve as coisas, né, espiritualmente. O homem natural, o homem espiritual, ele resolve as coisas pelo espírito. E nós temos esses cenários, né? Interessante, eu estava vendo um pastor também falando sobre isso, o pastor J.B. Carvalho, um homem sábio, intelectual, e um homem que eu tenho, assim, que vejo que tem uma raiz, né? Um homem que tem uma raiz equilibrada do Evangelho, e falando sobre esses pastores, claro que não citou o nome, mas eu sei que está falando desses aí que a gente sempre sugere, né? A gente sempre fala, sobre o papel de alguns pastores. Ele falando sobre o próprio tempo que vai punir, né? O próprio tempo vai mostrar porque queridos, como Gamaliel falou, quando a obra de Deus, quando a obra de Deus, ninguém prevalece. O nosso desejo é que Deus salve todas as pessoas. É o sonho de Deus que eu falei aqui para vocês naquela época. O meu desejo é que todas as igrejas, todos os ministérios, né, venham fluir, venham ser uma bênção, claro, né, pelos meios corretos da palavra de Deus. Então, nós devemos ter a questão, queridos, como Deus falou a Moisés, né, entender a voz de Deus, significar a voz de Deus e cumprir aquilo que Deus mandou cumprir. Às vezes a gente vai falar algo, queridos, mas o bom é você estar de acordo com a palavra de Deus. Não é que você vai agradar A, agradar B, mas você tem que agradar a Deus. É melhor agradar a Deus do que o homem. É melhor agradar a Deus do que o homem, né? Então, quando você faz isso, você entra
em sintonia com Deus. Porque nós temos discípulos. Os discípulos, queridos, ele tem um DNA. Eu estava vendo uma explicação de alguém, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm essa coisa de fã. Eu admiro fulano, eu sou fã de fulano, né? Principalmente alguns pregadores, alguns pastores, eu sou fã de pastor fulano. Mas a questão toda é, nós devemos ser discípulos de Jesus, e se tal pastor for um pastor coerente, ser discípulo. E o discípulo ele tem um DNA. O DNA, queridos, é algo muito forte, que vai falar o quê? Da paternidade de Deus, né? Da paternidade de Deus. Nós devemos ser discípulos de Deus, sim, mas através de Deus, da obra do Espírito Santo, impregnar o DNA da palavra de Deus na vida das pessoas, né? Ou seja, para que as pessoas venham estar tão intrínsecas, tão assim contagiada pela palavra de Deus, que ela venha fazer parte do seu próprio caráter, venha fazer parte da sua própria natureza. Então o discípulo tem que ter o DNA, né? E nós vemos hoje, queridos, por exemplo, nesse presente século, aonde as pessoas precisam ter o DNA da palavra de Deus, né? Onde as pessoas precisam ter esse DNA, né, de Deus, da palavra de Deus, na sua vida. Hoje em dia as pessoas elas perdem tempo com besteira. O servo de Deus, ele convém que ele venha estar naquilo que Deus colocou para ele fazer, aquilo que Deus deu ordem. Deus deu ordem para um homem de Deus, deu ordem para a mulher de Deus, né? E você está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que ter esse DNA, E, queridos, uma coisa que também me chama a atenção é que você precisa ouvir a voz de Deus, tá? Além, né, do ouvir a voz de Deus, você precisa escutar a Deus, né? Ter o seu ouvido sensível e escutar aquilo que Deus falou, para ter uma visão, né, além da sua própria visão, mas uma visão de Deus. Às vezes acontece algo com você e você não entende, mas daqui a um tempo você vai entender. Acontece alguma coisa com você, você não entende, mas como você é espiritual, você começa a discernir as coisas. Olha, aconteceu isso, por isso, e você tem duas coisas, postura e posição. Você vai ter a postura e a posição diante dos problemas, diante das coisas que está acontecendo, né? Você vai ter uma postura e uma posição diante das coisas que está acontecendo. E não o legalismo, querido. Não, você vai ser legalista. Certa vez eu fui pregar na igreja e eu estava falando o seguinte, sobre o dever de nós honrarmos, e isso é bíblico, um aos outros. E o líder e a líder ali, ele não entendeu bem aquilo que eu falei. Honrar, você tem que honrar, queridos. A Bíblia que fala que honrar, porque e depois que eles se enxergaram, né, e eles próprios reconheceram, né, eu fui pregar falando que nós devemos honrar um ao outro, né? A honra e a glória pertencem a Jesus, de louvor, de adoração, de quebrantamento, mas o próprio Jesus manda você honrar um ao outro. Eu falei isso e a pessoa não entendeu, né? Não entendeu. Aí quis dar uma de intelectual, filosófico e acabou se dando mal, né? Por quê? Porque estava a própria palavra, nós não podemos contra a verdade além da verdade. O que eu estava falando ali, que nós devemos falar, né, aquilo que a palavra de Deus disse, a Bíblia manda honrar. O que é honrar? Preferir honra uns aos outros, honrar uns aos outros. E como eu sou um bom batista, eu preparei vários versículos e tive com essa pessoa e ela mesma reconheceu que realmente foi um lapso da parte dela, né? Então, eu praticamente não falei nada. Então, por quê? Porque nós precisamos sair desse legalismo, precisamos sair dessa religiosidade, precisamos sair desse estereótipo, esse farisaísmo, né? Onde as coisas têm que ser padronizadas, né? Claro que não vai ser com desordem, né? Mas nem tanto, nem tão pouco, né? Vamos ficar na coluna do meio, vamos ficar no equilíbrio, né? O cristão ele precisa ser liberto e livre, né? Uma das coisas que eu sempre pondero na minha vida é a liberdade em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Cristo nos libertou para que fôssemos libertos do pecado. Por exemplo, você vê qualquer pessoa que está no mundão, elas são escravas do pecado.
elas estão presas no pecado, elas são escravas daquilo que ela faz, né? Você é escravo das suas ações, o homem é escravo das suas ações, o homem é escravo daquilo que ele fala, o homem é escravo daquilo que ele faz, o homem é escravo daquilo que ele diz, o homem ele é escravo daquilo que ele tolera, o homem é escravo daquilo que ele pensa, né? O pensamento, digamos, como de forma crônica, né? Desse sistema de mindset, ou seja, o homem é escravo daquilo que ele é, mas nós devemos ser libertos, né? Por Cristo conhecereis a verdade vos libertará. Aonde é o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Você vai ver que a liberdade é algo que Cristo ele veio para nos tirar, né, da escravidão do pecado. Você vai ver muitos romanos falando isso, para nos pôr em liberdade, né? Porque o pecado, querido, o pecado é uma prisão. O pecado, às vezes você vê as pessoas aí no mundão, pisando o pé na jaca, fazendo, acontecendo, e pensando que está abafando, pensando que está fazendo coisas boas, que não sei o que está livre, mas estão presas, querido. Estão presas. Pessoas que procedem assim estão presas no pecado, né? Eles pensam que estão livres. Uma época dessa, interessante que até Deus Etióquia profetizou que o carnaval ia parar, né? Ia acabar, né? Pelo menos esse ano o carnaval não vai ter. Você vê, por exemplo, aquelas coisas, aquelas blasfêmias, ali foi uma blasfêmia, né? Há uma blasfêmia e um sacrilégio também, que pegaram a imagem de Jesus, né, sendo tripudiada, né, pela força do mal, né, pelo diabo, ali na escola de samba, né? E um ano depois, nem carnaval tem, né? E você vê como as coisas acontecem, né? E as pessoas ela perde a razão, perde o domínio, perde o pecado cega as pessoas. O pecado cega, queridos. O pecado ele tira a visão, tira o bom senso, ele tira a capacidade de raciocínio, ele deixa uma pessoa louca, uma pessoa burra, uma pessoa imbecil. O pecado faz isso, demente. É o pecado que faz isso, né? Quando você vê uma pessoa procedendo de forma totalmente errada, é o pecado. A pessoa se priva da graça de Deus, a pessoa não quer ser emanada, né, confrontada por Deus, e infelizmente ela entrega a si mesmo, porque quando o homem entrega a si mesmo, queridos, a si mesmo ele é entregue e se torna uma pessoa realmente nefasta. E você vê o seguinte, aconteceu isso naquela escola de samba. Porém, foi profanação, porque houve ali palavras, né, injuriosas, né, contra o que é sagrado, e o sacrilégio, onde aquela figura, Jesus foi representado ali de uma forma sórdida e pérfida para aqueles realizadores do carnaval, né, de muito mau gosto, de muita má intenção, né, mas pagaram o preço. Depois eu vi que teve outras coisas aí, mas que não precisa a gente aqui falar, né? Então, queridos, nós devemos ser libertos, né? Agora devemos ser servos de Deus. O serviço à casa de Deus. Independente se você é porteiro, independente se você é pastor, independente se você é líder de oração, independente se você não é nada na igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que me ouvem aí que não tem papel nenhum na igreja, mas um cristão sincero, um cristão verdadeiro, né? E isso que importa, você ser um adorador. Uma das coisas que eu estava vendo na minha vida, que eu gosto de ser um adorador. Eu quero que as pessoas me conheçam, não como propriamente um pastor, não, não é isso, né? Eu quero que as pessoas me conheçam como um adorador, como um homem de oração, porque é isso que importa, que ele é a essência. Às vezes eu sei que tem pessoas que não é dominado por aquilo que possui, né? Eu conheço muitas pessoas que têm os seus títulos, né? Alguns são apóstolos, outros são profetas, outros são mestres, outros são doutores, outros são pastores. O próprio Deus fez isso, mas muitas pessoas não são dominadas. Isso é bom, mas tem pessoas que elas são dominadas por aquilo que a possui e perde a identidade, perde a característica, perde a essência. Agora, claro que você tem que ter respeito, né? Por exemplo, eu sempre fui ensinado a respeitar as pessoas, e todo mundo que está comigo percebe isso. Eu fui ensinado a respeitar quem quer que seja. Eu nunca cheguei para um pastor para chamar o pastor pelo nome. Não. Ele é pastor da igreja que for, né? Pode ser da igreja, digamos assim, que não tem uns critérios mais rígidos. Mas se ele é dominado pastor, vou chamar ele de pastor.
Vou chamar ele de pastor. Eu não quero saber a idade dele, não quero saber de que igreja ele é. Se assim ele é denominado, eu vou chamar ele assim como o título de doutor, como título de pastor, como título de professor, como título de deputado, presidente, senador, né? Porque a quem é devido, honra a quem é devido, queridos. Jesus falou, quem honra, honra. A quem honra, honra. Mas tem gente não, tem gente que você percebe que ela está ali inflamada pela inveja, inflamada, né? Não tem a hombridade de chamar a pessoa pelo nome. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm intimidade, como tem intimidade as pessoas, tem, por exemplo, eu tenho amigos que são doutores, né? São médicos, eu chamo pelo nome, porque são a intimidade que eu tenho com essa pessoa. Né? Mas se você não tem uma intimidade, né, fica difícil você, e mesmo assim intimidade no particular, mas no geral chama a pessoa pelo nome, né, pelo título, porque isso é questão de sabedoria, mas tem gente não, tem gente que para ele, se ele chama a pessoa pelo título, né, ele acaba sendo menosprezado em si mesmo, né? Ele acaba sendo desprezado em si mesmo. Mas não pode ser assim, que é isso. Não. Há quem honra, honra, honrar uns aos outros. Né? Você precisa se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrar no reino do céu. Porque os escribas e os fariseus, eles iam aqui pela letra, né? A gente tem que ir pela palavra de Deus e pela misericórdia e pela ação do Espírito Santo, né? Pela palavra de Deus, pela misericórdia e pela ação do Espírito Santo, queridos. Né? Como eu falei, por exemplo, quando fui pegar essa igreja, a pessoa ela entendeu mal, né? Porque eu falei honrar uns aos outros. Ah, toda honra, toda glória será dada ao Senhor Jesus, pastor. Verdade, em adoração, em louvor, mas a Bíblia fala que nós devemos honrar ou a Bíblia está errada, ou devemos pegar todo o versículo que a Bíblia fala que nós devemos honrar um ao outro e rasgar, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter essa imersão pelo Espírito Santo. Né? Nós devemos imergir pelo Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo ele venha nos discipular, nos treinar, né? Nos dar condição para que possamos ser pessoas melhores. Que o Espírito Santo em nós venha proceder de uma forma pura, limpa, nem natural. Natural. Você sabe que o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 6, você não vai ver uma árvore para fazer força para dar frutos, não. Por que é isso? O fruto ele vem naturalmente. O fruto ele vai vir naturalmente, né? Então você não vai ver árvores fazendo força para dar fruto. O fruto